E aí, galera? Então vamos fazer um exercício aqui, ó. Também é sobre função receita, função custo e função lucro, só que esse daqui é um pouco diferente. Vamos dar uma olhadinha, ó. Ele fala, o preço de venda de um produto é P igual a menos 0,5x mais 10. E a função custo é C de x igual a 5x mais 8. Calcule o preço que maximiza o lucro. Veja, uma coisa interessante. A função preço aqui, ó, o preço, ele é uma função, né? Então, o preço, ele depende da quantidade demandada. O preço depende da quantidade demandada. Ou seja, como ele pergunta assim, ó, calcule o preço, eu só consigo achar o valor de P se eu souber o valor de X. Então, isso é um detalhe muito importante. Quando ele pergunta, calcule o preço, eu só consigo achar o preço quando eu souber o valor de X. Mas é o X da onde? Bom, é o preço que maximiza. Maximizar tem sempre a ver com o vértice, né? Toda vez que fala maximiza, a gente está falando do vértice. Maximiza quem? Maximiza o lucro. Então é o vértice da função lucro, certo? Só que é o x do vértice ou o y do vértice? Aqui é muito importante prestar atenção nesse detalhe, por quê? Se eu quero calcular o preço, e eu já sei que o preço depende do x, então eu vou calcular o x do vértice. Por quê? Sabendo o x do vértice, eu sei que ele maximiza, aliás, sabendo o x do vértice da função lucro, eu sei que ele maximiza a função lucro, a quantidade que maximiza a função lucro, e aí eu posso substituir aqui para achar o preço. É isso que eu vou fazer. Primeira coisa, então, é achar quem é a função lucro. Lembra, a função lucro é a função receita menos a função custo. Então vamos ver como é que vai ficar aqui, ó. Quem é a função receita aqui? Se a gente der uma olhadinha, eu tenho a função custo, mas eu não tenho a função receita. Então a primeira coisa que eu vou fazer é achar quem é a minha função receita. A função receita é o preço vezes x. A gente viu isso já nas aulas anteriores, enfim. Função receita é o preço vezes a quantidade. O preço, ele é uma funçãozinha, é 0,5x mais 10. Então eu vou pegar isso e vou multiplicar por x. Então vai ficar receita é igual, aplico a distributiva aqui, ó, menos 0,5x ao quadrado mais 10x. Essa é a função receita. Daí, agora eu posso substituir ela aqui, ó, menos 0,5x ao quadrado mais 10x. Isso é minha função receita. Menos a minha função custo que está aqui, ó. Aí eu vou abrir um parênteses para anotar ela. 5x mais 8. Vou aplicar a distributiva desse sinal. Então vai ficar L de x igual menos 0,5x ao quadrado mais 10x menos 5x menos 8. E esses dois dá para juntar, vai ficar L de x igual menos 0,5x ao quadrado mais 5x menos 8. Então, essa é a minha função lucro, essa aqui, certo? Bom, eu quero maximizar, então eu vou atrás do vértice. E a gente já viu que a gente vai atrás do x do vértice. Então, eu vou calcular o x do vértice aqui, ó. O x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Aí vamos identificar aqui, ó. Esse daqui que multiplica o x ao quadrado é o a, esse que multiplica o x é o b, e esse que está sozinho é o c. Então vai ficar, ó, x do vértice igual menos, o b vale 5, dividido por 2 vezes, o a vale menos 0,5. Então vai ficar x do vértice igual menos 5, dividido 2 vezes 0,5 dá 1, né? Menos 1. Menos com menos dá mais, o x do vértice vai dar 5. Então, o x do vértice vale 5. E aí vamos retomar a pergunta para a gente entender direitinho, ó. Calcule o preço, eu quero saber o preço, que maximiza o lucro. Então eu achei a função lucro, achei o x do vértice da função lucro, ou seja, a quantidade que maximiza esse lucro, e com essa quantidade eu substituo aqui e encontro o preço. Então é isso que eu vou fazer agora, ó. Preço é igual a menos 0,5x mais 10. Preço é igual a menos 0,5 vezes, no lugar do x eu vou colocar
a quantidade que maximiza, que é 5 mais 10. Menos 0,5 vezes 5 vai dar menos 2,5 mais 10. Então o preço vai ficar igual a 7,5. Então eu achei o preço que maximiza a função lucro. Primeiro, achei a função lucro, e aí para achar a função lucro eu tive que calcular a função receita antes, certo? Substituí, fiz as continhas e achei a função lucro. Daí eu fui atrás do x do vértice. Por qual motivo? Porque é ele que vai achar a quantidade que maximiza o lucro. Quando eu tiver essa quantidade, eu posso voltar na função preço, substituir ela aqui, ó, e acho o preço, porque o preço depende da quantidade demandada. Ok? Então, nesse caso, deu 7,5, unidade financeira que a gente vai utilizando. Se for reais, R$ 7,50. Tudo bem? Beleza, então.